Olá pessoal, então nós vamos iniciar agora a aula de correlação e regressão fazendo o exemplo no programa SPSS. Bom, então já abri o arquivo aqui, né, o Survey 5ED, e nós vamos utilizá-lo para mostrar as análises. Então a primeira coisa que nós vamos ver é a análise de correlação. Então vamos vir aqui, ó, a gente vai vir analisar, correlacionar e bivariável. Então, como eu falei para vocês aqui, tem as opções aqui do coeficiente de Pearson, né, que as variáveis têm que ter distribuição contínua, e se for uma correlação não paramétrica, a gente vai marcar que é de Spearman. Então, ele pode fazer tanto a de Pearson quanto a de Spearman, e ele pode fazer as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, para ver a correlação, nós vamos ver as variáveis total percebido estresse, né, que fala sobre estresse, e a outra variável é TP cois aqui, ó. Então fala essa aqui é a capacidade de controle interno, né? Então será que quem tem mais controle interno tem menos estresse, né? Então nós vamos fazer essa análise. Então TP estresse e TP cois aqui, ó. Aqui a gente pode entrar em opções, isso aqui já está marcado, excluir casos por par. Se alguma das variáveis tiver um dado perdido, ele vai excluir essas variáveis, né? Somente naquelas que a gente está utilizando para análise. Se a gente marcar excluir casos por lista, se essa variável tiver faltando algum valor em outra variável que não está sendo utilizada na análise, ela será eliminada também. Então, o melhor é tratar excluir casos por par. Então, vou dar continuar e vou dar OK. Bom, então, aqui ela fez a correlação das minhas duas variáveis, né? Então, o que sai aqui nessa tabela de correlações? Ó, então, tem a primeira correlação entre total estresse percebido, né? Em relação ao total controle interno aqui, ó. Então, deu uma correlação de menos 0,581. E pelo que a gente mostrou na aula lá, é uma correlação moderada, né? Está entre 0,4 e 0,7. Esse sig aqui, ó, que mostra aqui embaixo, é o que a gente chama de p-valor. Então, como o p-valor é menor que 0,05, significa que essa correlação ela é significativa, né? E ela aparece até os dois asteriscos aqui em cima, mostrando que é uma correlação significativa. Então, existe correlação entre o estresse e esse controle interno, né? E ela é uma correlação negativa, ou seja, quanto maior o estresse, menor controle interno. Quanto menor o estresse, maior controle interno, né? Então, quem tem controle interno, ele tem menos estresse. Tá? Aqui ele repete, né? É uma matriz triangular, então aqui é o mesmo valor, então a gente precisa olhar só aqui. Então, o que é importante olhar? O valor da correlação, então esse aqui é o R, né? E a significância, se ela é significativa ou não. Então, como a gente tinha pedido as duas, né? Essa primeira aqui é a correlação de Pearson, e aqui embaixo ele solta a correlação de Spearman, né? Elas são semelhantes, está vendo que deu 0,581 negativo, aqui deu 0,556 negativo, né? Então interpreta do mesmo sentido. Existe uma correlação negativa entre essas variáveis, tá? Bom, voltando aqui então no conjunto de dados, eu mostrei a correlação entre duas variáveis. Eu posso também analisar a correlação entre um grupo de variáveis, né? Então, vamos vir aqui, ó, analisar, correlacionar bivariável. Então, vou pegar aqui, ó, vamos tirar esse total estresse aqui e vou colocar aqui, ó, esse total master aqui, né, que é controle total, né, mede a parte de controle da pessoa, e vamos pegar essas outras variáveis aqui, ó, total efeito positivo, negativo e satisfação com a vida aqui, ó. Aqui está marcado de novo Spearman e Pearson, né? Então agora eu quero ver a correlação entre essas variáveis, ó. Então eu vou dar, então eu peguei PCOIs, né? Total mastery, total positivo, total negativo e total satisfação com a vida. Aí eu vou dar OK, né? Então aqui ele me soltou uma tabela grande agora aqui, ó. Então eu consigo ver ao mesmo tempo a correlação entre todas as variáveis, né? Então aqui nessa primeira linha aqui, ó, dessa tabela, eu tenho a correlação do total PCOIs com total mastery, total positivo, total negativo e satisfação com a vida aqui, né?
Então eu olho aqui, então a correlação total psicoís com o master foi 0,521, que a gente já tinha visto, não, a gente tinha visto anteriormente outra variável, mas foi 0,521 positiva, né? Com efeito, com total positivo efeito foi 0,456, é uma correlação moderada também, né? E aqui o total efeito negativo é uma correlação negativa, menos 0,484, e com a total satisfação da vida é uma correlação positiva, né? Aqui todas elas foram significativas, né? Então mostra que quem tem maior controle interno tem maior também controle total, né, que deu positivo. Quem tem maior controle interno tem maior total efeito positivo, que deu 0,456 positivo. Agora, quem tem maior controle interno tem menor efeito negativo, que deu uma correlação negativa, e quem tem maior controle interno tem maior satisfação com a vida também. Tá? Então é assim que a gente interpreta as variáveis, então a gente precisa ver o sinal e a magnitude delas, né? Então essa aqui deu uma correlação fraca, deu 0,37, que é menor que 0,4. E eu posso ter também, igual eu falei para vocês, em relação a correlação de Spearman, que seria uma correlação não paramétrica, né? Bom, eu poderia tentar avaliar também se essa correlação ela influencia em relação a uma outra variável qualitativa. Então, por exemplo, em relação ao sexo. Será que o sexo masculino tem mais efeito negativo do que o feminino, né? Será que o masculino também teria isso aí? Então, vamos fazer essa análise aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir o arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó, dados, dividir arquivo, e vou pôr aqui, ó, comparar grupos. Vou pôr comparar grupos com base no quê? Com base no sexo. Então eu quero ver se tem diferença entre masculino e feminino para algumas variáveis que eu quero saber, né? Então vou dar OK. Então vou vir aqui nos dados, ó. Analisar, correlacionar bivariável. Então agora eu quero correlacionar o efeito positivo e negativo. Será que tem diferença do masculino para o feminino, né? Então eu fui lá analisar, correlacionar, total efeito positivo, total efeito negativo, e vou dar OK, né? Então saiu essa correlação aqui, ó, tá? Então, ou seja, para os masculinos existe uma correlação entre total efeito positivo e o total efeito negativo, ela foi negativa e baixa, né? Quando eu olho para o feminino, ela foi negativa, só que ela foi um pouquinho mais alta do que em relação ao masculino, tá? Então permite eu fazer comparações entre masculino e feminino, né, avaliando algumas variáveis, tá? Então isso foi a correlação. Então lembrar que a gente tem que olhar a magnitude, né, se é alta ou baixa, e olhar o sinal se é positivo e negativo, tá? Bom, então como a gente viu na aula também, a gente vai ver um pouquinho da análise de regressão, que aí eu vou criar um modelo e com base nesse modelo eu vou fazer predições, né, e ver qual que é o comportamento de y em função do x, tá? Então nós vamos fazer a análise de regressão aqui, vamos entrar aqui, ó, analisar, regressão e linear, tá? Então analisar, regressão, linear. Bom, então eu vou selecionar aqui, ó, como variável dependente, eu vou pegar a variável estresse. Opa, esqueci de uma coisa aqui, ó, cancelar aqui. Antes disso eu tinha dividido o arquivo, então tem que voltar. Então tem que vir aqui, ó, dados, dividir arquivo. Eu tenho que colocar aqui, ó, analisar todos os casos, senão ele vai fazer só para o masculino e feminino separadamente, igual eu tinha feito. Então tem que voltar aqui, ó. Então dados, dividir arquivo, analisar todos os casos, OK. Então ele voltou ao arquivo normal, inicial. Então agora eu vou lá em analisar, regressão, linear. Então a variável dependente vai ser o total estresse percebido, né? E a variável independente, vamos pegar essas duas variáveis aqui, ó. Vamos fazer uma regressão múltipla já, tá? Vamos pegar esse TP cois aqui e o total master aqui, ó. Então são essas duas variáveis. Então eu quero saber como que essas variáveis, controle interno e controle total,
estão afetando quem tem estresse, né? Então a gente entrar aqui em estatísticas, eu vou marcar aqui, ó, estimativas, intervalo de confiança, ajuste do modelo, descritivos, correlações parciais e de parte, diagnóstico de colinearidade, e aqui eu vou marcar aqui, ó, diagnóstico por caso, né? Então tem aqui 3 desvio padrão, tá? Então estimativas, intervalos de confiança, ajuste do modelo, descritivos, correlações parciais e de parte, diagnóstico de colinearidade e diagnóstico por caso. Vou dar continuar. Diagramas, eu vou pegar aqui, ó, vou pedir aqui, ó, no eixo do Y, eu vou colocar aqui esse Z resíduo. E no eixo do X, eu vou colocar esse Z predito aqui, ó. E vou marcar aqui, ó, diagrama de probabilidade normal. Eu vou dar continuar. Tá? Então isso aqui são a minha análise. Aqui existe alguns métodos, né? Não deixar esse método inserir. E nós vamos dar OK para realizar a análise. Bom, então foi feita a análise de regressão. Então ele soltou para mim no início aqui, ó, as correlações entre as variáveis, né? Então total estresse com total PQIs e total master, que a gente já tinha visto lá na parte de correlação, né? Ele solta o modelo, então isso aqui é o R ao quadrado que a gente tinha falado, é o quanto que o modelo está explicando dos dados, né? O ideal é esse modelo explicar acima de 0,7, mas em torno de 0,5, 0,6 já está bom. Então esse modelo já está explicando razoavelmente, né? E o R ao quadrado ajustado é que às vezes tem alguns dados perdidos, né, devido ao tamanho da amostra, então ele ajusta baseado no tamanho da amostra, então esse aqui fica mais preciso, mas ficou bem próximo, né, 0,46, ou seja, 46% do estresse, né, da variação do estresse, eu consigo explicar com as variáveis PQIs e com essa variável master, né, então essas variáveis conseguem explicar o efeito do estresse que está ocorrendo lá. Aqui ele faz uma análise de variância, que a gente ainda não viu, a gente vai ver um pouquinho depois, mas se esse p-valor aqui, ó, que é a significância, for menor que 0,05, significa que uma dessas variáveis aqui está influenciando na variável dependente, que seria o estresse, tá? Então, olha a nova, olha esse significância, que é o p-valor. Se ele for menor que 0,05, é que pelo menos uma das variáveis que estão no modelo estão influenciando a variável dependente, né? Então aqui, ó, é a minha equação. Então lembra lá do exemplo que eu dei na aula? Então se eu for escrever a equação aqui, eu vou colocar y igual a 50,82 menos 0,175 PQIs menos 0,621 total master. Então isso aqui é a minha equação de regressão, né? O que a gente precisa observar? Se esses valores aqui são significativos, ó. Então, como o sig é menor que 0,05, significa que o PQI está influenciando no estresse e que o total master também está influenciando no estresse. Foram significativos, né? Então, como que eu interpretaria esse TPQIs aqui, ó? Então, a gente lembra lá, a cada unidade de aumento em B, como aqui é negativo, ocorre uma redução em Y, né? Então, ou seja, como o TPQIs é medido em scores, né? Então, a cada aumento de uma unidade no score do TPQIs, eu vou ter uma redução de 0,175 no score do estresse. Aqui no caso do master, a cada unidade de aumento do score desse T-master, eu vou ter uma redução de 0,625 no estresse percebido, tá? Bom, outra coisa que eu posso olhar aqui é qual variável ela influencia mais o estresse dessas duas, né? Então eu posso olhar nesse beta aqui, ó. Então onde tiver o maior beta é porque essa variável está influenciando mais no estresse. Então a gente vê aqui, ó, que essa total master está com 0,42, que é maior que 0,35. Então essa total master ela é mais importante para influenciar o estresse, né? Bom, existe outra análise que a gente precisa fazer na regressão, é verificar se existe multicolinearidade, né? Ou seja, se mais de uma variável, 2 ou 3 variáveis estão muito correlacionadas, isso pode interferir na análise, né? Uma das verificações é olhando essa aqui, a tolerância e esse VIF aqui, ó.
Tá? A tolerância, o ideal é que ela esteja acima de 0,1. Então aqui está 0,7, está boa, né? E o VIF tem que ser abaixo de 0,10, abaixo de 10, né? Então como aqui está 1 e pouquinho, então tá bom. Então a gente não vê efeito aqui de multicolinearidade, tá? Então soltou alguns outros valores. E a gente vê aqui também, uma das pressuposições da análise de regressão, é que os resíduos têm que ter distribuição normal, né? Então lembra aquele gráfico lá do ppplot, né? Os dados têm que ter praticamente em cima da linha. Então aqui está muito próximo da linha, né? Então provavelmente aqui não tem problema de desvio de normalidade. E se a gente olhar aqui também o histograma, aqui o gráfico de dispersão dos resíduos, né? Que a gente colocou lá o resíduo previsto e o padronizado, a gente vê que eles estão bem uniformes, aqui, bem distribuídos nesse gráfico, né? O que poderia acontecer se tivesse algum problema com a variância muito grande, alguma coisa assim, ele começaria mais fininho aqui e abrindo aqui, ó, nesse caso aqui. Na verdade não foi o caso, né? Então ele está bem distribuído aqui, tá? Então os dados, o resíduo apresenta distribuição normal. Eu posso, então, é uma pressuposição da análise, então essa análise minha está correta, né? Então o que eu tenho que mostrar na análise? Eu tenho que mostrar esses coeficientes do beta e a significância desses coeficientes, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre a análise de regressão e correlação, e eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem para fixar esses conhecimentos. Então até a próxima aula.